Você já parou para pensar como é viver a sexualidade depois dos 50 anos, quando se é parte da comunidade LGBTQIA? Será que o desejo envelhece ou apenas se transforma? E mais, será que a sociedade está preparada para enxergar que o amor, o afeto e o prazer não têm prazo de validade? Ou será que muitos ainda estão presos a preconceitos que tentam calar histórias de vida inteiras? E se eu te dissesse que, apesar de todos os desafios, há uma liberdade poderosa que só chega com a maturidade? Pense por um momento quantas pessoas da comunidade LGBTQA passaram a juventude escondendo quem realmente eram, vivendo relacionamentos em segredo, sentindo medo do julgamento. Agora, depois dos 50, será que não chegou a hora de viver plenamente, sem pedir desculpas por existir? Quantas histórias estão esperando para serem reescritas com coragem e verdade? E aqui está uma pergunta ainda mais profunda. Você já imaginou que a sexualidade após os 50 pode ser ainda mais intensa e significativa? Não porque o corpo seja o mesmo, mas porque a mente e o coração já entenderam o valor da autenticidade. Não é mais sobre impressionar, é sobre se permitir. Não é mais sobre seguir padrões, é sobre criar os seus próprios. Será que é por isso que tantas pessoas nessa fase redescobrem não só o prazer, mas também a si mesmas? Mas então, por que ainda existe tanto silêncio? Porque muitos ainda acreditam que, ao passar dos anos, tudo o que resta é abrir mão do toque, da paixão e da intimidade. Quem disse que envelhecer é sinônimo de desistir? Talvez você tenha ouvido por décadas que sexo não é mais para você, ou que depois de certa idade ninguém liga para isso. Mas será que não está na hora de provar exatamente o contrário? E se a verdadeira revolução da sua vida começasse agora? E se, em vez de se conformar com a ideia de que já passou da hora, você decidisse viver sua sexualidade com ainda mais intensidade e liberdade? Porque a maturidade tem um presente poderoso, né? Ela te dá a chance de viver sem máscara, sem pressa e sem a necessidade de aprovação alheia. Imagine um homem gay de 55 anos que, após décadas de medo, finalmente encontra um relacionamento saudável e cheio de paixão. Ou uma mulher lésbica que, depois dos 50, descobre que nunca foi tarde para amar de verdade. E ainda aquelas pessoas bissexuais, trans ou não binárias que, depois de anos de luta, encontram no amadurecimento a força para serem plenamente quem são, inclusive na cama. Essas histórias não são exceções, elas estão acontecendo agora e poderiam ser a sua também. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. A sexualidade LGBTQ e a mais, depois dos 50, não é apenas sobre sexo. É sobre afeto, companheirismo, confiança e, sim, prazer físico também, mas tudo isso com a profundidade que só a experiência traz. Já pensou que talvez o desejo não diminua, mas apenas aprenda a ser vivido de um jeito mais consciente, mais íntimo, mais verdadeiro? Agora, eu te pergunto, quantas oportunidades você já deixou passar porque acreditou que não era mais a sua vez? Quantas vezes você se calou porque achou que seria ridículo falar de desejo na sua idade? E se, em vez de se calar, você escolhesse quebrar todos esses tabus? Porque no fundo, o que está em jogo aqui não é apenas sexo. É a sua história, a sua identidade, a sua chance de provar que a vida não termina aos 50. Ela pode, na verdade, estar só começando. Você está preparado para abrir mão de tudo o que disseram que não era para você e viver, de uma vez, por todas, a liberdade de ser e sentir sem culpa. E se eu te dissesse que existem caminhos simples e poderosos para recuperar a intimidade, reacender a paixão e, mais do que isso, viver um relacionamento saudável, honesto e cheio de prazer na maturidade? Porque essa é a verdade que quase ninguém te contou. Não importa a sua idade, nem sua orientação ou identidade de gênero, a sexualidade é um direito e você ainda pode viver o melhor capítulo da sua vida agora mesmo. Agora que você já entendeu que a sexualidade LGBTQ e a depois dos 50 não só existe como pode florescer, é hora de olhar para os maiores desafios que impedem muitas pessoas de viverem isso em plenitude. E talvez você até conheça alguns deles. Quantas vezes você já se pegou pensando, será que é tarde demais para mim? Ou será que você é julgado por querer algo que todo mundo acha que não combina com a minha idade? Pois é, essas perguntas ecoam na mente de muitos, mas a boa notícia é que existem respostas, e elas são
libertadoras. O primeiro grande bloqueio é o preconceito, não apenas o externo, mas o que se instala dentro de nós ao longo dos anos. Depois de décadas ouvindo que não é normal viver a sexualidade abertamente, muitos acabam se fechando, mas aqui está a verdade. Não há nada de mais poderoso do que quebrar essas correntes e escolher viver para si, e não para atender às expectativas de outros. Já pensou como seria se você parasse de se censurar e começasse a se permitir? Outro obstáculo é a falta de diálogo, inclusive com quem está ao seu lado. Muitos casais LGBTQ como a mais maduros, simplesmente deixam de falar sobre sexo porque acham que esse tempo já passou. Mas você já se perguntou quantos relacionamentos poderiam renascer apenas com uma conversa honesta? Às vezes tudo o que falta é coragem para dizer: eu ainda desejo você, ou eu quero redescobrir isso com você. Palavras simples, mas capazes de transformar tudo. E quanto corpo. Sim, ele muda com a idade, mas isso não precisa ser um problema. Pelo contrário, a maturidade traz a chance de viver a intimidade com menos pressa e mais qualidade. Não é sobre quantidade de encontros, né? É sobre profundidade, conexão e prazer consciente. Será que não é exatamente isso que pode tornar essa fase a mais intensa da sua vida? Agora vamos falar de um ponto crucial: a importância de se reconectar consigo mesmo. Antes de buscar prazer com alguém, é preciso resgatar a relação com o próprio corpo, com seus desejos e com aquilo que realmente te faz sentir vivo. Você já se perguntou quando foi a última vez que se olhou no espelho sem julgamento, apenas com carinho por quem você é hoje? Essa é a base para qualquer mudança real. Aceitar-se plenamente. E se você descobrisse que existem práticas simples, quase como pequenos rituais, que ajudam a desbloquear a sexualidade depois dos 50, pode ser algo tão simples quanto cuidar de si com mais atenção, experimentar momentos de autocuidado, fazer exercícios de toque e até buscar informações sobre saúde sexual voltada para pessoas LGBTQ. E porque, sim, existe um universo inteiro de possibilidades esperando por quem decide se permitir. E aqui vai uma provocação. Será que você está pronto para parar de viver apenas para sobreviver e começar a viver para sentir? Porque depois dos 50, o maior presente que você pode se dar é a liberdade de experimentar a vida com toda a intensidade que ela ainda pode oferecer. E se eu te dissesse que, na próxima parte, vamos mergulhar em estratégias práticas desde como quebrar a rotina, até como criar momentos de intimidade reais, sem culpa e sem medo, para que você possa não só falar de sexualidade, mas vivê-la de forma plena e transformadora? Quer que eu siga para a terceira parte, com as ações práticas para viver a sexualidade LGBTQ e a mais após os 50 de maneira livre, saudável e cheia de prazer? Então vamos para a terceira parte, onde tudo começa a ganhar forma prática e aplicável para transformar a sexualidade LGBTQ e depois dos 50 em algo vivo, saudável e libertador. O primeiro passo é derrubar o maior inimigo, o silêncio. Conversar sobre sexualidade pode parecer desconfortável, mas é justamente esse diálogo que cria pontes entre você e quem você ama, ou até mesmo entre você e você mesmo. Comece falando do que sente, sem máscaras e sem vergonha. Dizer, eu quero descobrir minha sexualidade, não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem. Você já parou para pensar quantos desejos ficaram guardados por medo de julgamento e se hoje fosse o dia de libertá-los? O segundo passo é investir no autoconhecimento. Muitas pessoas LGBTQ e a mais chegam aos 50 com marcas emocionais de anos de repressão, mas agora, com maturidade, existe uma chance única de olhar para dentro e perguntar: o que realmente me dá prazer? O que me faz sentir vivo? Isso pode incluir terapia afirmativa, grupos de apoio, leituras voltadas para a sexualidade na maturidade ou até exercícios de mindfulness para reconectar corpo e mente. Porque quando você entende quem é e o que quer, fica muito mais fácil viver isso sem culpa. Agora, vamos falar de algo essencial. Redescobrir o corpo. O envelhecimento traz mudanças, sim, mas elas não precisam ser vistas como limites, podem ser convites para novas experiências. O sexo depois dos 50 não precisa ser como antes. Ele pode ser melhor. Menos sobre pressa, mais sobre profundidade. Menos sobre desempenho, mais sobre intimidade.
Já imaginou como seria experimentar o toque com atenção plena, sem a cobrança de precisar provar algo? Outro ponto fundamental é criar rituais de intimidade. Não é só sobre sexo, é sobre conexão. Um jantar especial, uma conversa sincera de mãos dadas, um abraço longo no final do dia. Esses pequenos gestos alimentam a confiança e criam o clima perfeito para que o desejo volte a florescer naturalmente. Você já pensou que talvez o prazer comece antes mesmo de qualquer ato físico? E se você está solteiro ou solteira, saiba que também não está sozinho. Há uma comunidade inteira de pessoas LGBTQIA que, assim como você, busca viver essa fase da vida com intensidade e autenticidade. Aplicativos voltados para encontros maduros, grupos sociais e eventos voltados à comunidade podem ser uma porta de entrada para novas histórias e, quem sabe, novos amores. Porque nunca é tarde para viver algo novo. Também é preciso cuidar da saúde sexual de forma consciente, consultar profissionais de saúde que entendam a realidade LGBTQIA, buscar informações sobre prevenção e tratamentos, além de cuidar da saúde emocional. Tudo isso é parte do processo. Quando o corpo está bem e a mente está em paz, o prazer acontece de forma muito mais natural. E por último, mas não menos importante, celebre a liberdade. Depois dos 50, você não precisa mais se encaixar em padrões, nem viver para agradar ninguém. Sua sexualidade é só sua. E se existe um segredo que todos precisam saber, é este: o desejo não tem idade, o amor não tem rótulos e a intimidade não tem prazo de validade. Você está apenas começando. Agora me diga, você está pronto para assumir essa nova fase da sua vida? Comenta aqui. Eu escolho viver minha verdade e se inscreva para não perder nada do que ainda vamos revelar. Porque a sua história não terminou, ela só está começando